Olá, meus irmãos, tudo bem? Veja, muitos de vocês têm conhecimento de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 442, protocolada pelo PSOL, que busca a legalização, a descriminalização do aborto, ou a legalização do aborto, até a 12ª semana. Ou seja, que as gestantes até a 12ª semana de gestação possam abortar sem qualquer critério. Basta uma escolha, uma decisão sobre o aborto e elas têm o direito de abortar. E os médicos e toda a equipe médica envolvida naquele procedimento não seja punida. Pois bem, vocês também devem conhecer o caso Roe versus Wade nos Estados Unidos, em que a Roe, que era o nome dela verdadeira, Norma McCorvey, foi utilizada pelo movimento feminista americano para entrar na justiça, ingressar na justiça na Suprema Corte americana, e sendo utilizada como instrumento do movimento pro aborto, eles conseguiram legalizar o aborto. Ou seja, eles pediam que especificamente para o caso da Norma McCorvey, que era a Roe, ela tivesse o direito de abortar, tá? E desse caso houve a legalização do aborto nos Estados Unidos, que é um caso famosíssimo, que todo mundo que participa do movimento Pro Vida, de alguma forma já leu alguma coisa sobre esse caso. Pois bem, parece-me que nós temos a nossa Roe agora aqui no Brasil, a nossa Norma McCorvey. Ela se chama Rebeca Mendes da Silva. Deixa eu explicar o que aconteceu. O partido PSOL, que foi o autor da ação da DPF 442, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, entrou com uma manifestação ontem no Supremo Tribunal Federal, pedindo para o caso específico dessa jovem senhora de São Paulo, Rebeca Mendes Leite Silva, que ela tem o direito de abortar até a 12ª semana e que a equipe médica e os médicos não sejam punidos pelo abortamento. Ou seja, é uma estratégia do Partido Socialista, do movimento pró-aborto, em usar um caso específico da Rebeca Mendes Leite Silva, de São Paulo, essa jovem senhora, para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste de forma urgente sobre esse caso, e se eles se eles votarem a favor da descriminalização do aborto para essa menina específico, até a 12ª semana de gestação, será uma porta aberta para que se aprove para todos os demais casos. Então o movimento Pró-Vida precisa se manifestar, precisa buscar o Supremo Tribunal Federal, precisa se movimentar junto aos ministros para que esse caso não seja aprovado, esse caso específico para essa jovem senhora de São Paulo. Porque se for aprovado, será um julgamento semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, para um caso específico, eles conseguiram convencer os demais juízes para votar a favor da descriminalização do aborto para todos os casos. O PSOL aqui no Brasil se utiliza da mesma estratégia utilizada pelo movimento pró-aborto americano. Então a gente precisa ficar antenado, precisa se movimentar e precisa fazer alguma coisa aí em Brasília, precisa recorrer aos ministros, enfim, precisa conversar com esses ministros, precisa se articular de alguma forma, porque senão há o risco da aprovação do aborto para esse caso específico dessa jovem senhora de São Paulo e isso se espalhar para os demais casos. É isso, até mais, fiquem com Deus.